Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação. Olá, bom dia e bom sábado. Este é o programa Sábado às 10h10, Serviço Público de Informação numa grande rádio, a Rádio Nacional de Angola. Sejam bem-vindos a mais um momento de grande informação. Temos agendado o debate para a edição de hoje e o tema para o debate no sábado às 10h10 é a proposta de lei da requisição civil. Um assunto que suscitou acesos debates entre várias individualidades e depois o Executivo, que teve a iniciativa legislativa e as associações. A requisição civil é um meio excepcional e pode criar graves perturbações sociais e dar origem a danos difíceis de se reparar. É o assunto que temos em cima da mesa, a proposta de lei da requisição civil. Ora, olhando para as notícias que marcaram a semana, a PGR garante também... dizia que, olhando para os assuntos da semana, vamos começar por destacar que a PGR garante que os edifícios apreendidos na centralidade do Quilamba e no Zango Zero, em Luanda, estão ocupados por famílias e quer entender as condições de ocupação dos imóveis. De fora estão os ex-moradores do prédio Cuca, no Quinaxixe, que foram legalmente alojados. No momento, a PGR diz a serem conhecidas as identidades dos sócios da CIF Angola, mas acredita que estes sejam apenas testas de ferro dos imóveis apreendidos. Sobre o caso 500 milhões, o Ministro de Estado e da Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, na condição de testemunha do processo, confirma ter participado numa reunião no Palácio Presidencial com os promotores do negócio, onde estiveram presentes o Presidente José Eduardo Santos, então Presidente, e Walter Filipe, na condição de Governador do Banco Nacional de Angola. O Ministério do Ambiente encerrou a mina de exploração de inertes que ameaçava os edifícios da centralidade do Sequel, em Luanda. O Ministério diz que vai responsabilizar criminalmente os promotores daquela mina. E o Presidente da República está nesta altura a realizar uma jornada de campo. João Lourenço cumpre uma agenda com visita às obras no Museu da Ciência e Tecnologia, as obras do Hospital de Sanatório de Luanda, as novas instalações do Arquivo Histórico Nacional e as obras do Hospital Pedalé. A proposta de lei da requisição civil passou no Parlamento, na generalidade, e hoje, no sábado às 10h10, voltamos às discussões. Sentamos-nos com os promotores e os destinatários e vamos falar desta lei. O Dário Castro faz-nos a seguir um enquadramento do tema que marcamos para o debate neste sábado às 10h10. A proposta de lei da requisição civil. Dário. Bom dia. Um velho adágio que diz que a paz é boa quando é vivida por todos. Quando se trata em greve é porque há um direito que eventualmente o lesado vê-se a ser beliscado. Os serviços mínimos podemos nos referir na área da saúde. Podemos falar dos bancos de urgência, podemos falar da hemoterapia, podemos falar do bloco operatório. A Assembleia Nacional aprovou recentemente na Generalidade a proposta de lei da requisição civil. O Executivo quer assim concretizar as medidas que constam do Programa de Melhoria da Capacidade Nacional de Prevenção e Socorro das Populações de Risco e Proteção Ambiental. Durante a 4ª reunião plenária ordinária do Parlamento, o secretário de Estado da Justiça, Orlando Fernandes, a quem coube prestar esclarecimentos aos deputados, explicou as situações em que a requisição civil deverá ser decretada. O direito à greve tem também de conhecer algumas limitações, designadamente aquelas que visam a salvaguarda dos serviços mínimos. A requisição civil visa, acima de tudo, evitar que aconteçam danos à vida, danos à saúde, danos a bens ou interesses da coletividade face, por exemplo, a catástrofes
naturais. Estou, por exemplo, a pensar numa greve em que os grevistas se recusem a prestar os serviços mínimos tabelados pela lei. O secretário de Estado da Justiça disse ainda que a lei prevê a requisição civil mediante justa indemnização. A questão da justa indemnização é inequívoca quando estamos perante a requisição civil. Mas, obviamente, teremos que esperar pelo decurso do prazo para podermos efetuar o cômputo, o cálculo da indemnização. A questão da requisição civil gerou e continua a gerar acesos debates e controvérsias sobre alguns pontos que poderiam estar melhor aclarados. Tal é a opinião de Ernesto Nunda, secretário do Sindicato dos Professores no BIE, que vê nesta proposta de lei uma tentativa do governo de imobilizar as ações dos sindicatos mais ativos. Essa lei para tentar ofuscar as ações dos sindicatos, o próprio artigo 37 da Constituição fala da própria requisição civil, mas não no sentido em que o Estado quer aqui ofuscar sobre esta lei. A greve então é a última ratio em que os sindicalistas recorrem para fazer pressão ao governo e resolver as questões rapidamente. Essa lei não devia ter surgido no modo que está. O especialista em direito do trabalho, Yannick Bernardo, esclarece que a requisição civil apenas acontece quando estejam em causa situações que criem graves perturbações sociais e possam dar origem a danos difíceis de reparar. Vamos lá supor que determinados trabalhadores de serviços de transportes públicos e de transportes de mercadoria estejam em greve. Em função da necessidade de se garantir a mobilidade tanto de pessoas como de bens para atender uma situação de calamidade pública, sob pena desta omissão perante esse fato poder vir a resultar em prejuízos avultados ao interesse público, é normal que se possa lançar mão a uma requisição civil. Outras situações também para a questão de registro civil. Se, por exemplo, estivermos a falar da necessidade de se registrar a morte de uma determinada pessoa, no sentido de que se não for garantido o registro desta mesma pessoa que tenha falecido, pode comprometer os atos subsequentes, como é o caso da realização do funeral desta mesma pessoa, que pode resultar em outros efeitos perniciosos. Yannick Bernardo recorda ainda que, apesar de já ter sido aprovada na generalidade pelo Parlamento, a proposta de lei de requisição civil ainda vai merecer alterações e acredita que serão acrescentadas as contribuições da sociedade. O especialista em direito do trabalho adverte que é necessário fundamentar melhor alguns conceitos. Deverão merecer um aprofundamento no sentido de se poder clarificar a ideia de serviços mínimos. Os sindicatos têm legitimidade de apresentarem essas reservas relativamente ao conteúdo do diploma. A própria Assembleia, agora que assume esse protagonismo, deve ao máximo conciliar vontades, ouvir o proponente do diploma, ouvir os parceiros do Estado e chegar então a uma plataforma de entendimento. O relatório de fundamentação da proposta de lei da requisição civil apresenta a realidade portuguesa como exemplo. Por lá, a requisição civil é legal desde 1974 e foi usada por mais de 30 vezes ao longo dos anos. A jornalista Ana Maria Simões explica que em Portugal, setores como o da educação nunca foram abrangidos pela requisição civil e que o objetivo desta não é mais do que fazer face a situações de emergência ou quando esteja em causa o cumprimento de serviços de interesse público essenciais. A requisição civil só pode ser decretada, e está na lei, em circunstâncias particularmente graves, quando estão em causa atividades que podem gerar perturbações pela sua ausência da vida social, económica e até política. Que ao longo destes 46 anos, ela foi usada em greves de enfermeiros, em greves de oficiais de justiça, em greves de controladores aéreos, do metro, de carris, dos telefones. Muito na área dos transportes e da energia. A experiência portuguesa diz-nos que nunca houve requisição civil para os professores, nem na comunicação. E neste sábado às 10h10, somos todos trabalhadores e estamos todos em greve. E agora, se o governo decreta requisição civil, o que vai acontecer? Quais os setores afetados e quem vai cumprir os serviços mínimos? E que serviços mínimos são estes? Todos os esclarecimentos já a seguir. Temos debate.
Temos sim debate neste sábado e daqui a pouco com convidados. Osvaldo Amaro, jurista e membro do Grupo Técnico de Apoio às Questões Jurídico-Legais do Conselho de Ministros. Teixeira Cândido, do Sindicato dos Jornalistas Angolanos. Carlos Jacinto, especialista em Direito do Trabalho, e também Filomena Soares, representante da UNTA. Ora, a requisição civil é uma medida excepcional. Vai ser uma nova realidade no nosso país, mas é um instrumento usado com alguma frequência ao longo dos tempos em muitos países do mundo. João Gonçalves. Todos os países do mundo têm o princípio da requisição civil como um dado importante na sua arquitetura jurídica. Não apenas por motivos de distúrbios sociais, porque é realmente nisso que se pensa logo imediatamente a nível da opinião pública, mas também em casos de calamidade ou mesmo casos de defesa, quando há possibilidade de agressões exteriores. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, o Reino Unido ficou muito conhecido por ter um bom dispositivo de requisição civil. Outros países no Médio Oriente têm esse princípio com um nível de aplicação quase constante. Bom, esta lei é colocada, digamos que, em articulação com o Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022 e com o Programa de Governo 2017-2022. E aqui fica já uma pergunta, é que como é que se articula e porquê que tem que se articular uma lei dessas com planos e programas que são muito datados. É claro que esta lei não é só para vigorar nesse período. É legítimo articular uma lei deste tipo com um plano de desenvolvimento que é para um período determinado e com um programa de governo que também é. Este é um ponto para debater. Mas temos outros pontos para debater. Por exemplo, quando vamos ao capítulo 2 do procedimento da requisição, verificamos que vai desde o artigo 4º ao artigo 15. E vale a pena aqui à entrada dizermos desde logo que procura-se definir quem é o órgão competente, o conteúdo da requisição, a comunicação da requisição, a sua execução efetiva, a requisição de pessoas, este é talvez um dos pontos mais importantes de uma lei deste tipo, o que é que pode acontecer em caso de não acatamento, por exemplo, de trabalhadores em greve, os níveis e os momentos ou os motivos, digamos, em que pode haver intervenção das Forças Armadas, requisição de bens em geral, também é importante, e nos bens em geral há aqui então uma requisição importante que é de navios e aeronaves, e este ponto é muito aplicado à escala mundial. Enfim, mais 3 elementos de procedimentos de requisição, que são então a requisição de serviços públicos e empresas, isto é relativamente fácil para o Estado, as indemnizações que podem perfeitamente ocorrer e serem reivindicadas no caso de requisição civil, por exemplo, de empresas, por exemplo, de bens, por exemplo, de pessoas que são deslocadas da sua área de atividade. E, finalmente, então, a tutela jurisdicional. O que se pode ainda sublinhar, e aí começamos há pouco pelo artigo 4º, mas voltamos ao 3º, porque são os princípios gerais de requisição, eles são definidos então como a determinação e execução da requisição civil deve obedecer, dentre outros, aos princípios da legalidade, da necessidade, da proporcionalidade e adequação. Estes 2 elementos são muito importantes, portanto, da imparcialidade e da responsabilidade para assegurar a defesa do interesse público relativo ao fornecimento ininterrupto de bens e serviços. Aqui fica também uma pergunta para debate, deve ser pelo Presidente da República, tem que passar no Parlamento, não tem que passar. Aqui temos vários temas para debater uma lei que em todo o mundo é sempre polémica. Muito bem, e aqui não será certamente exceção. Sim, o modo como o Governo atua no momento da requisição civil é determinante também para a garantia da paz social. As questões que também nos deixa o João Noel, já lá vamos. Antes mesmo abrimos as nossas linhas telefónicas, pois queremos também a contribuição dos ouvintes. 10h24, os nossos números são 927 7808 79, 927 7808 79, o 941 58 04 57 e o 927 78 08 79. Os números disponíveis para os ouvintes no sábado às 10h10, antes do debate, são nossos convidados e presentes já o Osvaldo Amaro, Teixeira Cândido, Carlos Jacinto e Filomena Soares. Os convidados para o debate a partir das 11h. A proposta de lei da requisição civil divide governo e sindicatos. O programa Sábado às 10h10 promove um frente a frente para perceber onde estão as diferenças.
caso de greve, quando e porquê que se deve acionar a requisição civil? Durante uma paralisação, de que forma o Estado pode intervir quando estão em causa interesses públicos? A requisição civil é contra a lei da greve? Sábado às 10h10. Grandes temas numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. Só com esquema, já não é salta corda, joga bola. Ai, mamãe, oh mamãe, tudo agora já mudou. Malanjino já paga renda, operário já faz barulho. Mamãe, oh mamãe, lá no barro do Marçal tem larápio pra pular o meu quintal. Oh mamãe, de manhã já sai porrada. Pego ruca, vou trabalhar, volto pra casa, não tenho nada. Já não sei o que vou fazer. Minha mãe peça a tua ajuda. Não vale a pena, no mercado já nada muda. No processo que aumenta, a esquina mais de hoje só tem bermuda. Já não sei o que mais dizer, o que fazer pra mudar minha vida. Oh, de recurso vejo a bebida, de olho vivo pesco uma dama que eu não sei se não tem jacida. Wambaú. Dedos na viola, ai mamãe, oh mamãe, tudo agora já mudou. Os miúdos já fazem dengue, os mais velhos curtem a vida. Mamãe, oh mamãe, na avenida marginal tem garinas desfilando pra boleia. Lá na ilha a maré está mansa, de manhã sai a confusão, no farol a malta descansa. Já não sei o que mais fazer. Minha mãe escuta o meu lamento. Os miúdos soltam dicas ao vento. Nas calinas só falta o vinco, beijar na boca é cumprimento. Já não sei o que mais dizer, o que fazer pra mudar minha vida. As garinas só quer estrangeiro, e o cinema se tem bilhete, cafocolo não tem dinheiro. Assim, não sei o que mais fazer. Minha mãe escuta o meu lamento. Os miúdos soltam dicas ao vento. Nas calinas só falta o vinco, beijar na boca é cumprimento. Já não sei o que mais dizer, fazer pra mudar minha vida. Oh, as garinas só quer estrangeiro, e o cinema se tem bilhete, cafocolo não tem dinheiro. Rambauê. A carta para mamã, 10h29, sábado às 10h10. A proposta de lei da requisição civil divide governo e sindicatos. O programa Sábado às 10h10 promove um frente a frente para perceber onde estão as diferenças. Em caso de greve, quando e porquê que se deve acionar a requisição civil? Durante uma paralisação, de que forma o Estado pode intervir quando estão em causa interesses públicos? A requisição civil é contra a lei da greve? Sábado às 10h10. Grandes temas numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. A hora e a vez dos ouvintes.
por via dos números 927 78 08 79 e 941 58 0457. José de Chiloia está no Lubito e depois Paciência Samuel em Luanda. Chiloia, bom dia. Bom dia, meu jornalista, é verdade. Muito bem, vamos às suas contribuições. A lei da requisição civil é o assunto em cima da mesa no sábado às 10h10. Muito obrigado. O meu contributo é de que, quer dizer, no nosso país, nada que se faz se greve. Se greve parece que as coisas não correm bem, mas não seria assim. Porque cada dirigente que é nomeado para dirigir um movimento ou uma empresa, ele podia saber que eu estou com os trabalhadores ou estou com os pessoais. Não é preciso fazer mais greve. Mas agora, através dos nossos dirigentes, que não olham para os outros porque já têm, então os trabalhadores têm que fazer greve. Eu ainda, antes de ontem, fui no hospital em Tucumbão, fui lá de manhã, 6 horas, passei todo o dia lá, até cobra os 500 kwanza, cobra 500 kwanza dos pacientes. O paciente passa todo o dia ali, não come nada, e chega ali, dá a receita, não tem medicamento, dá a receita, diz que não, esse tipo de medicamento não tem, mas só ele que passar essa receita. Quer dizer, a pessoa passa todo o dia, até 15 horas, até 16 horas, das 5 que a pessoa foi lá. Quer dizer, as pessoas não fazer greve, ou a rádio não gritar. Quer dizer, as coisas nada que se resolve. Mas não é assim. Por isso que nossos dirigentes, com a nova governação, é bom que veja bem esses problemas nos nossos hospitais, nas nossas empresas, das águas, luz. Quer dizer, qualquer empresa onde fica trabalhador, o nosso dirigente, a partir mesmo no topo, o nosso presidente, tem que ver bem isso, tem que mandar fiscal, ver o que se passa. Senão, as pessoas continuam a sofrer. Com a nova governação, mas sempre as pessoas continuam a sofrer. Nos hospitais, agora vai nos hospitais. Quer dizer, não atende conforme. Então é preciso ver bem, meu jornalista, é verdade, meu contributo é esse. É porque se veja bem essa parte. Muito obrigado. Para os nossos ouvintes, meus colegas ouvintes, para que não critiquem mais o partido, porque não é um partido que está fazendo isso. Que está fazendo isso é uma pessoa, mas depois fala lá outra pessoa. É verdade. Muito obrigado. Estamos juntos. Estamos juntos. Obrigado, José de Chiloia, pela sua participação. Paciência Samuel está em Luanda. Bom dia, Paciência. Bom dia, muita saudade da Rádio Nacional. Nunca mais consigo entrar porque é muita concorrência. Vamos embora. Pronto, eu vou ser curto. Dizer que esta lei da requisição civil, conforme já se disse aí que dividiu os sindicatos, o governo e os sindicatos, eu acho que os sindicatos devem ser sempre escutados, sindicatos, associações. Esta é uma das ideias do nosso presidente da República e por isso as coisas estão a andar bem, porque nós não podemos aqui ter tumultos no país, também que pode afetar o turismo, porque o turismo é uma indústria de paz. Quando o país tem muitas greves, etc., afeta os investidores estrangeiros, o próprio turismo não avança e estamos a caminhar bem, mas a sociedade, como eu posso dizer, os sindicatos têm que ser ouvidos, porque às vezes o presidente da República tem muita vontade de ouvir associações, mas aparece aí associações sindicais, aparece aí o ministro ou governadores, eles que falam já, não deixam, porque quando o presidente diz que é escutação, deixa só falar os líderes, não deixam, vão lá como aquela reunião que passou a última vez entre o presidente da República e associações. As associações não foram ouvir os líderes, só o governador que estava a falar sozinho, não é bom, isso não é bom. Ele quer ouvir cada pessoa. Aí agora, também aqui, esquecemos as igrejas que não podiam ser consultadas, porque ele recebeu aquela, não sei se quem, do SICA, do DORGA, aquela também é inteligente. Então é assim, o presidente tem que trabalhar assim. Por isso, se houver diálogo, os parceiros darem as ideias dele, então o país vai caminhar bem. Eu vou aqui também felicitar os colegas assíduos da Rádio Nacional de Angola, acho o Tito, no Kwanza quê? Na Lunda. Tito Augusto. Lunda Sul, Tito Augusto. Chiloia, todos aqueles colegas, sim, Chiloia e outros que eu esqueci, nós vamos exercer o nosso dever de cidadania, alertar o executivo para que o nosso país vá para frente. Muito obrigado. E, mais uma vez, retiro que os sindicatos têm peso, têm que ser sempre auscultados. Muito obrigado. Obrigado nós, Paciência Samuel, defendendo aqui a auscultação, a concertação entre todos.
e o exercício da cidadania, que é muito importante. E está aí o Tito Augusto, Lunda Sul. Bom dia, Tito. Ouvido de certeza o Paciência Samuel. Sim, ok, obrigado. Bom dia para si, bom dia para todos os nossos convidados no estúdio, bom dia ao ouvinte que me antecedeu e a todos os ouvintes que ainda poderão entrar no programa. Eu indo propriamente ao tema, depois eu queria poder dizer que as leis são importantes e esta lei é uma delas em que possa fazer com que haja a salvaguardação, possa vir salvaguardar aquilo que são os interesses do país e dos próprios cidadãos. Mas a minha maior preocupação não é com a contrariedade entre o sindicato e a Assembleia quanto à aplicação ou à aprovação dessa mesma lei, mas a minha preocupação é que impacto terá esta lei na vida do cidadão, que impacto direto terá essa lei na vida do cidadão. E em que circunstâncias eu, como cidadão comum, devo solicitar este serviço. Daí que esta é a minha participação e bom dia, já boa continuação. Obrigado. Está anotada a sua participação. Tito Augusto quer saber que impacto terá essa lei na vida do cidadão. Muito obrigado. David Fernandes está no BIE. Ora, viva, bom dia, ilustres convidados no estudo da RNA e também para todos os rádios ouvintes de Cabinda da Colônia Amaral Leste. Sim. E dizer que o tema de referência é preponderante. Nós temos que pautar naquilo que a nossa Carta Magna nos diz e nos guia como orientação. E desta feita tenho a plena certeza de que esta lei é simplesmente para que asfixie aquilo que é o direito sindical. Desta feita, baseando-se na mesma lei que diz o seguinte: a lei sindical, lei número 21/92, de 28 de agosto, impõe a quem se presta a legislar materiais laborais uma audição prévia aos sindicatos, aos quais compete emitir um parecer prévio nos termos do artigo número 7, número 1 da linha D. Este pressuposto foi simplesmente ignorado pelo proponente. Os sindicatos consideram que esta proposta, nos termos em que se apresenta, é, por um lado, um cheque em branco para requisitante e, por outro lado, um chicote susceptível de asfixiar o direito à greve. Desta feita, nós como cidadãos estamos de acordo, e eu, a pessoa que fala, estou de acordo que essa lei é simplesmente para asfixiar aquilo que é o direito à greve na parte de quem compete o sindicato. E a quem é do direito, que é o governo, é preciso rever, e aqueles que são os nossos defensores que estão na Assembleia têm que rever essa parte, porque nós temos algumas empresas em que às vezes sobem aquilo que é o direito daqueles que às vezes encarregam, daqueles que eles comandam. E desta feita é minha contribuição, mas estou um pouco cético mesmo com base o tema em referência nessa lei que às vezes retira aquele direito. Aquele abraço fraterno, estamos em sintonia. Ok, esteja atento ao debate para que desapareça o seu ceticismo. David Fernando no BIE, obrigado. Florindo Jangelo está no Ondulo, também no BIE. Florindo? Florindo Jangelo. José Filipe, Luanda. Bom dia, sim. Estamos a ouvi-lo, faz favor. Ok. Eu não vou prolongar tanto. Eu sou mesmo José Filipe, Speak Hall and the Oling Day Fasti. Eu não vou prolongar tanto. Um dos ouvintes que me antecederam disseram tão bem, o outro tocou a parte dos deputados que representam o povo e o outro tocou sempre nos alguns dirigentes angolanos quando vão fazer alguns auscultação, e o povo está a ser obstruído, apenas os mesmos dirigentes dos bairros, das comunas, da província, enfim, é que estão a falar. Eles estão a falar por quê? Porque não gosta de dar, não gosta de ouvir ao povo, porque o povo gosta de falar a verdade, e eles gostam só eles se defenderem, por isso que estão aí a enganar o próprio presidente que está a governar este país. Para mim é tudo. Muito obrigado. Obrigado. 10h40.
Joaquim Venâncio, Benguela. Muito bom dia, senhor jornalista. Faz favor. Muito Sim. bom dia. E um bom dia aos ouvintes de Cabinda da Cunene. É o seguinte, essa lei, acho que se for bem praticada vai facilitar as coisas, porque temos visto muitas lamentações, mas isso é só por causa também da organização. Os ministérios têm poucos funcionários e creio que se houvesse uma boa organização em que os líderes que chefiam os ministérios estivessem atentos, não deveriam chegar até aí. Por exemplo, o médico é alguém cujo seu gabinete não deveria faltar o AC, porque ele lida com sangue, lida com os seres humanos todos os dias. Mas é difícil, o médico está tanto calor, ele provoca estresse e aquela coisa toda. Então, esse sofrimento todo vai mesmo sobrar a camada baixa, os pobres. E depois o próprio governo é que diz que não, temos que exigir as coisas, a qualidade, não é possível exigir a qualidade nessas condições. Eu creio que o país tem dinheiro e o país os ministérios têm poucos funcionários e então haveria mesmo a qualidade. Então, e nessa lei que se prevê, eu acho que para que o povo passe a acreditar nos próprios serviços parlamentares, então os líderes têm que ser sérios naquilo que eles dizem, porque isso dá muito mal. E embora tenha o problema da África, mas ainda dá tempo para mudarmos. E eu peço aos nossos convidados para que não abordem esse tema apenas com uma orientação, deve abordar esse tema com a naturalidade, com profissionalismo. É tudo. Muito obrigado. Obrigado, Joaquim Venâncio. Muito obrigado pela sua participação. Temos debate depois das 11. Agostinho Motito está no AMBO. Sim. Vamos à sua participação. Obrigado. Os ouvintes já fizeram tudo. É que poderia haver a fiscalização para que pudesse fiscalizar isso tudo, porque as manifestações não saem, ninguém realiza uma manifestação sem não houver nenhuma coisa ou nenhuma culpa, porque onde sai a manifestação só porque existe alguma coisa. Mas eu gostaria de pedir que a fiscalização nos ajudasse e esses problemas também chegassem para o nosso presidente da República, em que ele também possa velar nessa questão, porque só mesmo nós falamos, mas se não chegar até lá nas autoridades, até lá no topo, quase os ouvintes falam, mas não haverá nenhuma solução. Então gostaria que, de jeito que os nossos jornalistas têm feito tanto sacrifício para convidar algumas pessoas a se representar na Rádio Nacional, para que os ouvintes possam meter algumas questões, em que essas questões que metam os ouvintes, em que o nosso presidente da República ouvisse também, para que possam também meter a fiscalização, em que possa ser resolvido, porque não vale nada os ouvintes a gritarem e depois não haverá nenhuma solução. Fica um pouco difícil. Caro jornalista, obrigado. Esse tema é tanto impertinente, em que gostaríamos que houvesse mesmo uma melhoria, em que o nosso presidente também ajudasse nessa questão. Obrigado. Nossos convidados aí também. Bom dia para vocês. Estamos juntos. Bom dia, Agostinho Motito. Estamos juntos no AMBO. Helder Falo, hoje ainda em Luanda. Viva! Votos de bom dia, ilustre apresentador. Bom dia, ilustres convidados do painel. Sendo um pouquinho lacônico em função do tempo, também queremos ouvir as intervenções dos nossos convidados. Dizer mesmo que reforçar aqui o que os outros ouvintes já disseram. É necessário, em qualquer tipo de concertação, até dentro dos relacionamentos, é preciso saber ouvir. Então, defendo aqui que deve haver auscultação de todos, inclusive a sociedade civil, as entidades eclesiásticas, para que então assim se criam regulamentos
né, que possam então beneficiar a sociedade. É preciso criar um ordenamento jurídico que não penaliza, tanto faz a sociedade ou os trabalhadores, bem como também o Estado deve estar equilibrado na balança. Então, se criamos um ordenamento jurídico que penalize uma das partes, de certeza que não haverá, né, sincronia. Então, dizer aqui também que, independentemente do direito à greve, eu defendo que um país não pode parar pura e simplesmente por causa da greve. A greve é um direito consagrado, né, constitucionalmente, mas o país também não pode parar por causa da greve. Ainda também defendo que os serviços mínimos devem funcionar. Vejamos, se por exemplo os transportes todos ficam em greve, como é que a gente vai trabalhar aqueles que não têm viaturas próprias? É preciso que os serviços mínimos devem funcionar. Eu sou apologista disso. Tenho dito, Helder Falo, até o próximo sábado, Isaías Afonso. Muito bem, obrigado, Helder Falo. No Hoje Ainda estamos juntos, desde a manhã, 46 minutos. A proposta de lei da requisição civil divide governo e sindicatos. O programa Sábado às 10h10 promove um frente a frente para perceber onde estão as diferenças. Em caso de greve, quando e porquê é que se deve acionar a requisição civil? Durante uma paralisação, de que forma o Estado pode intervir quando estão em causa interesses públicos? A requisição civil é contra a lei da greve? Sábado às 10h10. Grandes temas numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. A requisição civil é o assunto em cima da mesa no sábado às 10h10. São nossos convidados Osvaldo Amaro, jurista e membro do Grupo Técnico de Apoio às Questões Jurídico-Legais do Conselho de Ministros. Bom dia, obrigado por ter vindo. Muito obrigado, Isaías. Muito bem, Teixeira Cândido, do Sindicato dos Jornalistas Angolanos. Obrigado por ter vindo. Bom dia, ouvintes da Rádio Nacional. Bom dia, Isaías. Filomena Soares, representante da UNTA. Obrigado também por aceitar o nosso convite para estar aqui. Bom dia, ouvintes da Rádio Nacional, e muito obrigado pelo convite. E Carlos Jacinto, especialista em Direito do Trabalho. Ok, muito obrigado, Zé Afonso. Obrigado, ouvintes da Rádio Nacional. De certeza que ouviram as inquietações dos ouvintes e vamos começar por aí. Filomena Soares, como é que olha para este assunto, a lei de requisição civil, com os ouvintes a levantarem muitas questões, algumas dúvidas até, e em alguns casos até algum ceticismo? Ok, muito obrigada. De facto, nós nos sentimos um tanto quanto preocupados com a aprovação da Assembleia desta referida lei, uma vez que nós conhecemos que existe em Angola a lei da greve, na qual ela já regula, não é, todas essas inquietações que surgem no âmbito, não é, da relação jurídico-laboral. E também existe a Lei 20, na qual existe a negociação coletiva, e também podemos encontrar, não é, quais são as áreas onde de facto devemos estar preocupados em referir-nos na requisição da lei. Portanto, nós estamos preocupados por quê? Porque a lei da greve reconhece que, de facto, os trabalhadores devem discutir os seus direitos, devem estar atentos sempre que lesem os seus interesses econômicos e sociais. A lei da greve também orienta de que os trabalhadores devem estar preocupados em criar os piquetes. Também, na lei da greve, o artigo 19 também protege, não é? Também orienta que se deve proteger as instalações, assim como o artigo 20º, não é? O artigo 20, que nos também orienta que devemos estabelecer, então, assegurar, não é? Durante a greve, piquetes, na qual as atividades são relacionadas a correios e telecomunicações, controle do espaço aéreo e outros, não é? De entidade pública. Portanto, ficamos preocupados, uma vez que a lei da requisição civil, para além dos outros artigos, eu gostaria apenas de enfatizar o artigo 9º, não é? E o artigo 10º, na qual nos preocupa sim, porque quando o seu artigo 9º já diz que no acatamento dos trabalhadores em greve
cometerem o crime de desobediência, punido nos termos da lei penal, e quando eles não se apresentarem ao serviço ou recusarem exercer as tarefas de que sejam incumbidos, logo lhe seja dado a conhecer o ato de requisição. Quero dizer que nós estamos preocupados porque a lei da greve só surge no âmbito de uma negociação e de um acordo. E se existe uma negociação, as pessoas devem respeitar o acordo estabelecido entre a entidade empregadora e os trabalhadores. E, aliás, nós somos os sindicatos, defendemos os interesses dos trabalhadores. E se defendemos o interesse dos trabalhadores no âmbito do tripartismo, os trabalhadores devem ser respeitados. Não se pode exigir aos trabalhadores trabalho forçado, porque temos que ter sempre em atenção, não é, os fundamentos da Organização Internacional do Trabalho, na qual o trabalhador é livre de escolher, não é, o seu trabalho, a sua profissão, e, no entanto, também respeitar a Lei 20, que é a lei da negociação coletiva. Portanto, os trabalhadores devem ser protegidos e nós, os sindicatos, vamos exercê-lo como tal e pedirmos que se deve respeitar a lei constitucional, a lei da greve e a lei sindical. Primeiro, a lei foi levada à Assembleia para a sua abordagem, né, e a sua aprovação. Mas os sindicatos não tiveram. Não foram tidos nem achados? Não foram nem tidos nem achados, né, como se diz na gíria. E os ouvintes aqui falaram? Não tivemos a oportunidade de dar o nosso parecer, não é? E é uma ação, é uma atividade que tem a ver com fins econômicos e sociais. O que quer dizer que estamos de facto preocupados. Muito preocupados, os sindicatos estão muito preocupados, a classe sindical, a classe dos trabalhadores também estão preocupados. Então gostaríamos de esclarecimento porquê desta lei considerar uma greve como um crime. A lei da requisição civil. Teixeira Cândido, vamos lá ajudar os ouvintes. Crime de desobediência. Vamos lá ajudar os ouvintes a perceberem exatamente essa lei da requisição civil. De certeza que ouviu as inquietações dos ouvintes. Sim. Bom, não quero mais. Obrigado, Isaías. Na verdade, deixa-me reforçar o que a Filomena acaba de sublinhar. Primeiro, como sabem, a lei sindical impõe a qualquer legislador que se presta a legislar sobre matérias laborais que ouça os sindicatos previamente. Os sindicatos devem emitir a sua opinião. Estamos a falar de uma lei da requisição civil, e a lei da requisição civil não é mais do que uma restrição à greve, quando estamos a falar de requisição de pessoas, mas também, claro que a lei contempla a requisição de bens. Não é isso que nos preocupa enquanto sindicatos, não é a matéria que nos interessa a nós. A nós o que nos interessa é a requisição de pessoas, e essas pessoas são requisitadas durante a greve, obviamente, e quem faz a greve são os trabalhadores, obviamente representados pelos seus sindicatos. E a nossa preocupação é centrada na requisição de pessoas. Ora, e o que nós estamos aqui a tentar trazer ao público é que, primeiro, a nossa preocupação, como diz a Filomena, é o facto de não termos sido ouvidos. Segundo, a necessidade da urgência com que se quer aprovar uma lei sobre uma matéria que está completamente regulada. Primeiro, não sei qual é o fundamento do Estado para aprovar com urgência, sem ouvir os sindicatos, quando os serviços mínimos nunca deixaram de ser respeitados. Nunca deixaram de ser respeitados naqueles serviços que estão elencados como sujeitos aos serviços mínimos, e durante a greve nunca houve problema de se prestar os serviços mínimos. A proposta da lei da requisição civil, ela apresenta um conjunto de disposições que, se não forem melhoradas, vai asfixiar o direito à greve. E quais são, assim, de maneira sintética, as nossas preocupações? A primeira das quais tem que ver com o leque de serviços sujeito à requisição civil. A Constituição da República de Angola diz que só aqueles serviços que são essenciais, impreteríveis, inadiáveis, e aqui sublinhar impreteríveis e inadiáveis, só estes serviços é que, no decurso de uma greve, os trabalhadores devem estar sujeitos a prestar os serviços mínimos. Surpreendentemente, a proposta de lei apresenta serviços que não se enquadram neste leque de inadiáveis e impreteríveis. E qual é o nosso fundamento? E nós estamos aqui a citar dois exemplos, que é a educação e a comunicação social.
não são inadiáveis e impreteríveis. E como é que nós entendemos esse conceito de inadiáveis e impreteríveis? Aqueles serviços que são, como digo, irrenunciáveis, indispensáveis para a população. Estamos a falar, por exemplo, da questão da água. Estamos a falar da eletricidade. Por quê? Porque se entendermos que a educação é inadiável e impreterível, quantos milhões de angolanos estão fora do sistema de ensino? Há quantos milhões de angolanos fora do sistema de ensino? A comunicação social é inadiável, impreterível. Então, há quantos angolanos há 45 anos não têm acesso nem à rádio, nem à televisão, nem à imprensa? Continuam vivos. Mas ninguém vive sem água, obviamente. Então, há serviços aqui que estão elencados nessa proposta que não encontram respaldo na Constituição. Não encontram. Ponto número 2. Até porque esses mesmos serviços que estão elencados na proposta encontram-se na lei sindical, que impõe aos sindicatos o dever de prestar os serviços mínimos. Estão lá. O legislador ou o proponente ignorou exatamente aquele leque de serviços que estão lá. E nem a própria lei que inspirou essa proposta, que é o Decreto-Lei de 74, por exemplo, apresenta os serviços como o da educação e da comunicação social. Não apresenta. A outra questão tem que ver com quem vai definir o conceito de serviços mínimos. E o que é que são serviços mínimos? Qual é a ideia do sindicato em relação a isso? Já lá vou. A proposta da lei não traz. Ou seja, oferece, como disse um ouvinte, um cheque em branco ao requisitante, no caso o titular do Poder Executivo ou a quem ele delegar o poder, para que seja este a fixar o conceito de serviço mínimo. O direito comparado nos ensina que, nas outras realidades, o conceito de serviço mínimo é definido em vários instrumentos de regulamentação, ou por acordo coletivo de trabalho, ou uma convenção de trabalho, ou mediante uma negociação entre os representantes dos trabalhadores e o requisitante. Portanto, a proposta da lei não apresenta essa possibilidade, não oferece essa faculdade. Pressupõe que o requisitante é que deve fixar o conceito de serviço mínimo. Essa é a nossa interpretação. É a nossa interpretação porque a lei não nos dá nenhum outro argumento, não nos apresenta nenhuma outra proposta. A questão de quem deve requisitar ou indicar ou nomear os trabalhadores. A proposta da lei não nos apresenta exatamente, claramente, quem deve fazê-lo. E inferimos que será o requisitante a definir isso. Porque não é clara a lei. Não vale a pena termos aqui com os vazios. Não é clara a lei, o artigo está claro e está lá. Diz apenas as características de quem da qualidade dos trabalhadores, mas não diz claramente como é que se encontram os trabalhadores. E o direito comparado, esse nosso país é fantástico. Quando às vezes nos inspiramos para determinadas legislações, há aquelas coisas que não interessam ao Estado, aquelas coisas que não interessam não trazem. E onde a nossa legislação, a nossa fonte de inspiração, que é Portugal, está lá. A nomeação dos trabalhadores sujeitos à requisição civil. Estou a citar, por exemplo, o Código de Trabalho português, nos termos do artigo 583, está lá. São os representantes dos trabalhadores que devem fazê-lo. Só podendo ser o empregador em caso de omissão ou de recusa. Só nesses termos é que o empregador tem a faculdade de poder indicar os trabalhadores. A última questão, mas não muito importante, são as garantias que se oferecem, por exemplo, aos trabalhadores. Diz a proposta que os trabalhadores têm a faculdade de poder impugnar o ato de requisição civil. Mas não coloca a proposta qual é o efeito. Suspende-se a requisição civil ou executa-se a requisição enquanto se espera que o tribunal decida sobre a decisão. O proponente não avança qual seja a consequência imediata do ato da impugnação. Não avança. E mais grave é a própria responsabilização criminal dos trabalhadores que se recusam. Nós entendemos que um trabalhador, e é isso que o nosso legislador às vezes tem que ter em conta, não vale a pena copiar sem podermos discutir e conhecer. Um trabalhador sujeito à requisição civil, estamos a dizer que psicologicamente esse trabalhador não está em condições, não está bem. Quando eu vou para a rua reivindicar um direito, é porque eu já ultrapassei todas as fases negociais, que é desgastante, e portanto eu estou a reivindicar um direito, e tendencialmente às vezes os trabalhadores têm razão quando o fazem,
estou a reivindicar um direito e depois sou sujeito a uma requisição civil. Sou requisitado para prestar o serviço. Psicologicamente, este trabalhador não é um trabalhador normal, ao qual você tem de esperar que, sem resistência, sem qualquer, vamos lá dizer, sem qualquer hesitação, vá logo aderir. Não. É preciso que se entenda que um trabalhador sujeito à requisição civil é um trabalhador que está no Estado prestes a fazer greve, ou a fazer greve, e psicologicamente não é um trabalhador. Portanto, nós entendemos que, para responder diretamente à questão e terminar, nós entendemos que o procedimento disciplinar serve para perseguir o fim que a lei propõe. Qual é o fim? Inibir, de facto, que os trabalhadores se recusem a prestar serviços mínimos. Nós estamos de acordo, nós não estamos a combater a lei da requisição civil, não é? Nós estamos a combater isso. É bom que fique claro. Nós entendemos que há disposições que não estão claras. É preciso melhorar a lei, não é? Exatamente. Há disposições que não estão claras e há disposições que podem configurar um asfixiar do direito à greve. A nossa proposta é que, tal como acabei por citar, que o proponente coloque na lei a possibilidade de os trabalhadores indicarem os trabalhadores sujeitos à requisição. Que o conceito de serviço mínimo resulte de um acordo entre os representantes dos trabalhadores e o requisitante. Entendemos nós que o procedimento disciplinar serve suficientemente para cautelar o interesse do trabalhador. Não, o trabalhador não, porque nesta altura é o Estado, no caso, né? Porque o Estado, a requisição civil é feita pelo Estado, o beneficiário último é o Estado, não é? Há o procedimento disciplinar, porque estamos a falar do procedimento disciplinar, dada a gravidade, porque aquilo é analisado casuisticamente, dada a gravidade, alguém pode perder o seu emprego. Portanto, o procedimento disciplinar, nos termos em que está, ele se apresenta, aparece um conceito indeterminado, mas o fim último é que pode, eventualmente, se entender que houve uma gravidade no assunto e problema, acabar com o trabalhador despedido. Portanto, não é uma coisa de só menos ser despedido do emprego. E num contexto como o angolano, não é uma coisa de só menos. Então são esse conjunto de propostas que nós, se tivéssemos sido ouvidos previamente pelo proponente, teríamos feito em sede desta fase todas essas propostas. E nos surpreendemos, reagimos energicamente, porque nos surpreendemos porque a lei foi aprovada na generalidade. É verdade que não está concluída, não está concluída, mas só o facto de não termos sido ouvidos, entendemos que houve aí uma má-fé. Claro, explica. Obviamente, porque não acredito que os técnicos que estão a trabalhar nesse processo não conheçam a lei sindical. Não acredito que os técnicos não conheçam que deve haver uma prévia auscultação no processo de legislação, uma prévia auscultação das pessoas interessadas. Não acredito, são tão técnicos, melhor do que nós, portanto, por isso é que estão aí, né? Melhor do que nós à partida. Portanto, não entendo que haja aqui uma ignorância desse processo. Há aqui uma má-fé. Temos esse direito de interpretar, porque o comportamento adotado pelo proponente da lei nos habilita a interpretar até aí. Muito bem, já vamos tentar perceber com Osvaldo Mário e também com Carlos Jacinto este método dos sindicatos em relação ao assunto, a lei da requisição civil. O Manuel Esperança está em serviço de reportagem, seguindo a agenda do Presidente da República, que está a realizar uma jornada de campo neste sábado. Manuel Esperança, vamos às informações agora às 11h04. Ideias, assinalamos a presença aqui no Arquivo Nacional de Angola, localizado na estrada principal da Camama. O Presidente da República chegou a instantes aqui, depois de ter passado já por 2 pontos da sua jornada de campo desta manhã de sábado aqui na capital. Foi recebido pela Ministra da Cultura, Maria Piedade Jesus. Nesta altura está a receber informações sobre esta empreitada, que já está executada na ordem de 76%. De acordo com informações aqui prestadas, esta obra deverá ser concluída em novembro. Tudo está dependente da disponibilidade financeira que deve acontecer neste mês de fevereiro. Em função, então, desta disponibilidade, poderá-se definir os prazos para a conclusão exata desta empreitada, mas há indicação de que a mesma obra do Arquivo Nacional de Angola, um edifício imponente construído de raiz aqui na zona de Camama, deverá estar concluído em novembro. Para já, o Complexo do Arquivo Nacional de Angola
conforme disse, fica localizado numa área estratégica, na confluência com o campus universitário da Universidade da Quixioneto, perto do estádio 11 de Novembro e de outros edifícios públicos e privados. O projeto contém uma área para acervo de artes, fotografias, mapas e microfilmes. O projeto está implantado num terreno com área de 46.110 metros quadrados, incluindo arruamentos internos e parques de estacionamento. Tão logo termina então as explicações, o Presidente da República vai percorrer então este edifício e depois vai deixar este local e visitar uma outra obra, o último ponto, um hospital que está a ser construído na área do Gameca aqui em Luanda. Voltaremos. Até já, Manuel Esperança, seguindo a agenda de hoje do Presidente da República, que nesta altura está no Arquivo Nacional de Angola. Seguimos com o nosso debate no sábado às 10h10, agora ouvindo a opinião de Osvaldo Amaro, jurista e membro do Grupo Técnico de Apoio às Questões Jurídico-Legais do Conselho de Ministros. Há como entender este método dos sindicatos? Antes de mais, saudação, saudar os meus companheiros de painel e a todo o auditório da Rádio Nacional. Ouvimos atentamente quer o introito do programa, quer os telefonemas dos ouvintes e também agora as preocupações dos líderes sindicais, com muita atenção. Percebemos logo que isto é um exercício democrático saudável. Uhum. Isto é muito bom saber que, de facto, há este movimento de melhoria do conteúdo do diploma. Também ficamos felizes com o facto no conjunto de preceitos que compõem o diploma, há alguns artigos que estão a ser, de facto, questionados. Ou seja, concordando também com a apreciação feita na Assembleia Nacional, em que os partidos políticos, a maior parte dos partidos políticos, se não todos, pronunciaram-se favoravelmente relativamente à oportunidade, à necessidade e à conveniência deste diploma. Nós percebemos que, de facto, é um diploma que está na fase final da sua elaboração. Vamos então agora prestar atenção às questões pendentes. E sobre as questões pendentes, tenho que fazer aqui tenho que deixar aqui o meu acordo relativamente ao processo legislativo. Claro que esta lei não pode ser aprovada sem a auscultação dos sindicatos. Isto é consensual. Todos os pronunciamentos no sentido contrário estarão claramente a violar a lei. E estamos a falar da lei sindical no seu artigo 7º, a linha B. Então, quanto a isto, estamos neste momento já numa consulta pública, numa discussão pública, embora informal, né? não formalizada pela Assembleia Nacional, mas os sindicatos, dentro dos procedimentos que dominam melhor do que nós, poderão fazer chegar esta necessidade à Assembleia Nacional, no sentido de poderem ser auscultados antes da lei ser aprovada. Sabemos também que a lei só foi aprovada na generalidade e, à semelhança de outros diplomas que nós conhecemos, como, por exemplo, o Código Penal, já estava numa fase muito adiantada do seu processo de aprovação. Entretanto, a questão do aborto fez com que se recuasse um bocado e se promovesse a auscultação pública. É mais um exemplo de que a democracia faz também desses exercícios de obtenção de consenso. Então é bastante compreensível e os órgãos competentes da Assembleia, eu estou aqui não nas vestes de representante da Assembleia Nacional, ou Poder Legislativo, mas mais nas vestes do Poder Executivo, e concordo plenamente que têm de ser auscultados. Relativamente às outras questões que foram levantadas, e já há questões que têm a ver com o conteúdo do diploma. Bem, temos de perceber primeiro uma coisa, que é muito importante. Este diploma não é um diploma isolado, não pode ser compreendido de forma isolada. Os líderes sindicais aqui presentes também vão concordar comigo que há um processo, neste momento, de atualização das leis que versam sobre matéria sobre legislação laboral. Não a Lei Geral do Trabalho, mas a Lei da Greve está em processo de aprovação, ou seja, discussão pública junto dos parceiros sociais, a Lei Sindical também, e então este diploma está também neste sentido a atualizar. Está neste pacote também? Sim. No que diz respeito à componente da greve. Porque este diploma não pode regular todas as questões inerentes à greve. Foi dito aqui pela doutora Filomena que vários aspectos da lei da greve
provavelmente entra em conflito com este diploma. Eu não seria tão perentório em dizer isso. Diria o seguinte, que este diploma só tem a ver com um aspecto da lei da greve. Um aspecto, que é a questão dos serviços mínimos. Ou seja, a garantia de continuidade da prestação de serviços relativos a bens ou questões essenciais da atividade do Estado. Bem, e o que é que isso quer dizer? Esse diploma é de natureza excepcional. A lei da greve pode ser, ou seja, o direito à greve, por força da lei da greve, pode ser executado, pode ser despoletado com regularidade. E a requisição civil nunca vai entrar neste litígio entre trabalhadores e entidade patronal. Não é este o objetivo da requisição civil. A requisição civil tem como objetivo apenas, naquelas circunstâncias excepcionais em que a continuidade da prestação de serviço público pode estar em causa, nós tenhamos que assegurar os serviços mínimos. A lei da greve continua, o direito à greve é exercido, mas tem de haver aquele processo que já foi dito aqui pelos companheiros que me antecederam. Já vou falar sobre isso. E vamos falar com exemplos para sermos bastante mais compreensíveis. Já percebemos que há uma fase de negociação e tudo mais, e naquela fase é que se chega efetivamente a indicar quem são os indivíduos que podem prestar não serviços mínimos nos termos da lei atual, mas o piquete, como foi dito aqui, que equipara-se, mas não é taxativamente serviços mínimos. Bom, foi questionado aqui o universo de bens e de serviços, no caso, mais serviços que devem ser também objeto de requisição civil. Aquele catálogo que consta do artigo 13º. Bem, e questionar só, relativamente aos outros aspectos, não foi levantada a minha questão, mas relativamente à comunicação, aos órgãos de comunicação social e também à educação, foram levantadas aqui algumas dúvidas sobre a pertinência de constar deste diploma. Vamos falar de exemplos, né? Pelo que eu posso verificar, tenho aqui três companheiros de painel, três companheiros desta mesa, que são mais ou menos da minha geração. E se bem recordam, nós tivemos um período mais crítico em termos de asseguramento do pagamento de salários e tudo mais, do pessoal da educação, mais ou menos nos anos 90, no final de anos 90. E tivemos, se recordam também, enfrentamos um problema que era muito grave, que era greves interpoladas. Nós tivemos esse exercício aqui em Angola, democrático, que é ter que observar o direito à greve, mas eram greves interpoladas. Por quê? Porque não havia capacidade de pagar os salários do pessoal académico, do corpo docente, e como estávamos numa fase de avaliação, não se interrompeu definitivamente, não se observou uma greve contínua, mas greves interpoladas. E o que é que isso provocou? E eu sou um caso, diria eu, naquela altura estudante, sou um caso intrinsecamente ligado em termos de falta de aproveitamento por força desta interpolação do direito à greve. Bem, em 97 mais ou menos, houve 3 greves interpoladas na fase da avaliação. Nós estamos num quadro, temos que olhar para o país, como disse muito bem o Dr. Teixeira, falou muito bem, estamos num país com realidades próprias nossas, intrínsecas nossas. E o que é que nós podemos verificar? A educação em Angola tem um cenário bastante crítico. Nós estamos a viver um cenário bastante crítico relativamente à educação. Por quê? Porque temos muitos cidadãos nossos em idade escolar que não estão dentro do sistema de ensino. Estamos a falar a volta de 2 milhões por ano. O que é que isso, da prática, pode representar num cenário de greve? Vamos pensar o seguinte. A greve na educação normalmente não cria grandes transtornos. Mas há períodos do ano letivo em que ela pode criar transtornos irremediáveis, inadiáveis. A questão que coloca a Constituição. Disse aqui muito bem a questão da inadiabilidade. Bem, é o seguinte, uma greve na fase final do ano letivo pode condicionar todo o exercício que foi feito, todo o exercício. Todo o ano letivo? Todo. Se for uma greve que demora pelo menos 2 meses, pode ser um cenário em que, de facto, se coloca em causa todo o esforço que foi feito, quer pelos estudantes, quer pelo corpo docente e quer pelo próprio Estado. Eu entendo o seguinte, que nessa fase crucial do calendário académico, não é muito, quer dizer, não vamos falar aqui de boa fé, mas não é, em termos de
interesse público nacional. Não é muito adequado que se promova uma greve dos professores na fase da avaliação. Logo vamos requisitar os professores. Serviços mínimos. Serviços mínimos. Não, serviços mínimos. Só para assegurar a avaliação. No fundo, aqui, a questão que se coloca é exatamente, não vamos impedir o direito de greve. Não. Realiza-se a greve. Mas o que se quer fazer é... Faz um apelo à lei da requisição. Sim, o que se quer dizer... Não. Deixa-me só acabar essa parte, depois tem outras questões que também foram levantadas. O que se quer dizer aqui é que, por força, há um conflito, e perceberão isso, há um conflito direto entre dois interesses jurídicos constitucionalmente defendidos, que é o direito à educação, que é constitucional, também está na Constituição, e o direito à greve. Tem que se fazer uma justa composição de interesses. Qual é, de facto, o interesse mais importante de defender? É essa a ponderação que tem que ser feita. E estão aqui os meus companheiros de painel. São sindicalistas, são líderes sindicais, mas também são encarregados de educação. Ou seja, nós temos que nos colocar não só nas vestes de trabalhadores, mas também de encarregados de educação. Ou seja, qual é efetivamente o impacto negativo... Também devia se colocar nas vestes do professor. Eu, por acaso, já fui docente, não consigo lecionar. Não, já fui docente. Não, tens de colocar também essa componente. Teixeira, eu concordo com o que está a dizer. Mas a negociação continua? Não, é assim, a greve não é interrompida. A greve não é interrompida. É só os serviços mínimos que devem ser assegurados para que se avalie e depois, então... E a que consta na lei da greve já não interessa. Os piquetes e o asseguramento durante a greve. Por isso é que eu disse consta na lei da greve. Já por não, isso é que eu disse já não é tida, vai ser anulada. Por exemplo, esse artigo. Essa particularidade da lei da greve. Eu fiz questão de avançar no princípio. Eu queria só Não, vou só responder essa pergunta. Entender, não é? Porque estamos aqui perante duas... Sim, não. A doutora Filomena, a lei da greve está a ser atualizada e vai ser também, e por isso que este exercício tem que ser, são dois diplomas de hierarquia paralela, são dois diplomas que não devem se sobrepor um ao outro. Portanto, a lei da greve vai tratar dessas questões de forma mais atualizada, porque é uma lei de 91. Uma lei que já merece alguma atualização. Não, o que eu queria perguntar, o Dr. Valdo até agora não explicou, é se a educação, nos termos em que prevê o artigo 51, número 3 da Constituição, enquadra-se dentro desses conceitos. O que é que o artigo diz? Vou só ler para mim. Direito à educação. Calma, não. Diz que o artigo 51 da Constituição, de direito à greve e proibição do lockout, número 3 diz assim: a lei regula o exercício do direito à greve e estabelece as suas limitações nos termos essenciais e atividades consideradas, vou sublinhar, consideradas essenciais, inadiáveis para ocorrer a satisfação de necessidades sociais impreteríveis. Não é o caso da educação, Dr. Osvaldo. Não é o caso da comunicação social. A nossa discussão é nessa perspectiva. Ou seja, a proposta rolou o conjunto de serviços que não respondem a esses critérios que a Constituição estabelece. Se me disser, ok, em relação à água, estou plenamente de acordo, nem há discussão em relação a isso. Se me disser em relação a transportes, por exemplo, estou plenamente de acordo em relação a isso. E diz, Dr. Osvaldo, depois vai me citar, espero eu, o direito comparado. O direito comparado, disse, acabamos de ouvir aqui no introito, uma portuguesa, não é? Acho que uma jornalista portuguesa. Na peça do Dário Castro, sim. Exatamente. Em que não há, nem tem como. Diga-me só como é que, já para terminar, como é que se materializa, por exemplo, a requisição civil na educação? Na educação? Sim. É o que eu disse. Não percebi. Você está a perceber? É o seguinte. Requisito quantos professores? 10 professores para ficarem... Não, é o suficiente para... Só estou a falar, eu estou só a ser perentório. Se calhar devíamos precisar isso no diploma. É relativamente a este período crítico da avaliação. Não. Não em geral. Agora, o que é que acontece? Não é período de relação, não. Desculpa, a requisição civil é para prestar serviços mínimos. Sim. Não estou a dizer que é para prestar serviço durante o período. Não. O que o doutor Osvaldo está a dizer a requisição civil é temporária, doutor. Não, por exemplo, doutor... temporária. Não, doutor... Em que áreas? Espera, o doutor Osvaldo citou aqui um período histórico, um exemplo histórico de 97, greves interpoladas, etc. Doutor Osvaldo, nada a ver. Tem de haver greves interpeladas, não tem nada a ver. Também. A questão que se coloca é os serviços mínimos, porque a lei da requisição civil tem como fim último impor aos trabalhadores em greve a prestação de serviços mínimos. Não tem como fim último satisfação das necessidades impreteríveis. A avaliação, no meu entendimento, a avaliação... Não pode ser um entendimento está a perceber. Sim, no meu entendimento, a avaliação é que não se pode perder todo o ano letivo por força de uma greve.
Entendo eu que não. Mas segundo a vontade do Esse Osvaldo- mecanismo de pressão, não, eu não estou a falar. Mas os trabalhadores vão negociar. Não, este mecanismo de pressão é Vão negociar para evitar perfeitamente mesmo- compreensível. Por isso tem que se É ceder, perfeitamente porque quando há Vamos ouvir o Carlos Jacinto. Quando há negociação, não é? Tem que haver equilíbrio. Exatamente. Ok, muito obrigado, colega de painel. Vamos ajudar aqui a... Ok. Ouvi atentamente as questões levantadas pelos colegas sindicalistas e o contributo aqui do Osvaldo. Do Dr. Osvaldo. Mas, no meu ponto de vista, todas essas questões deviam ser discutidas na altura da elaboração do anteprojeto. Eu acho que é uma falha bastante grave, não é? O Executivo apresentar uma proposta de lei que tem a ver com a legislação laboral e não ter ouvido os parceiros. Os parceiros, não é? Pois. Os parceiros são as pessoas afetadas, a classe afetada deve necessariamente ser ouvida quando da elaboração de leis que afetam a sua classe. Esta proposta de lei foi aprovada na generalidade e está a ser discutida na especialidade. Do que eu entendo, a discussão na especialidade são raras as vezes que o diploma vem à consulta pública. Devia ser o contrário. Devia ser a equipe que esteve a trabalhar na elaboração da proposta de lei, antes de ser submetida à Assembleia Nacional para votação na generalidade, deviam ouvir os parceiros e nunca o contrário. Ok? Há uma questão que está a ser debatida aqui e devemos vê-la com muita atenção, é relativamente ao artigo 9º. Sim. O artigo 9º aqui, ele tipifica como crime de desobediência, não é? Tipifica aqui como crime de desobediência o trabalhador em greve que é requisitado para o serviço mínimo e que se recusa a prestar. Quer dizer, a lei vem tipificar como crime. Isso é grave. Isso é grave na medida em que afeta o direito à greve previsto constitucionalmente. E o Dr. Osvaldo disse aqui que a lei da greve está para ser revista. Mas esta é a lei que vigora, não há outra lei. Esta é a lei que vigora no momento. E no seu artigo 20º da lei da greve, que ainda vigora, ele diz aqui: em caso justificado de interesse nacional e a título excepcional, o Conselho de Ministros poderá, mediante resolução, determinar requisição civil visando substituição dos trabalhadores em greve, ok? E garantir o funcionamento dos serviços, empresas e por aí fora. Ou seja, é meu entendimento que a requisição civil não pode ser feita no seio dos grevistas. O trabalhador em greve, porque aí estaremos a ferir o direito à greve previsto constitucionalmente. O trabalhador em greve não pode vir ser requisitado, porque onde é que está o efeito da greve? Onde é que está o efeito da greve? Não há efeito da greve. Deixa-me só... Isso é uma questão de procedimento, não é? Não, desculpa. Os trabalhadores em greve podem. Aliás, a requisição civil só faz sentido exatamente para os trabalhadores em greve. Ou no decurso de uma greve, ou previamente antes da greve. Não, faz sentido. A Constituição diz que é uma limitação, é uma restrição ao direito à greve. A requisição civil é uma restrição ao direito à greve. O que nós estamos aqui a discutir é o alcance da restrição. Porque se essa restrição, nos termos em que a proposta se apresenta, como digo, a proposta se for aprovada como ela foi, não estaríamos, na realidade, na presença de uma restrição, mas estaríamos na presença quase que de um asfixiar do nosso direito. E os fundamentos são esses que nós fomos invocando, Dr. Osvaldo. E eu não concordo, não acompanho o Dr. Osvaldo quando o Dr. Osvaldo diz que a educação, num determinado período, deve estar sujeita a ter de prestar aquele serviço mínimo, sob pena de se prejudicar.
Não, desculpa, sob pena de se prejudicar, por exemplo, um ano letivo. Comprometer o ano letivo, Não, conforme doutor disse. Osvaldo, então. É exato, nós usamos a greve como um instrumento de pressão. Por quê? Porque nós não temos, nós enquanto trabalhadores, não estamos em pé da igualdade. Essa história de dizer a vontade das partes, não existe vontade das partes quando estamos a falar com o Estado. O Estado impõe. Quando estamos a falar com o Estado. O Estado é uma pessoa de boa fé. Sempre foi. Nós Temos que partir desse sempre foi. O Estado foi sempre de boa pessoa. Mas o Estado, na negociação, impõe, porque tem instrumentos, tem meios que lhe permitam exercer esta força. Porém, a greve é aquele instrumento que nos permite tal igualdade de armas. E o único. Então, quando tu dizes assim, eu quero requisitar no período do exame para poder acautelar que os estudantes não percam. Não, nós queremos exatamente fazer a greve no período do exame, porque é no período do exame que a tua sensibilidade enquanto Estado não é melhor. Porque nos outros períodos o Estado não quer saber. Uma forma de pressão, não é? Não, é compreensível, Dr. Teixeira. É compreensível o que está a dizer. É compreensível o que está a dizer. A nossa preocupação, e estamos a falar em nossa preocupação enquanto Estado. Enquanto proponente. Vamos falar já enquanto Estado. Enquanto proponente. Estado também somos nós. Não, Estado, poder político. Exatamente. Então somos proponentes, assuma isso. O que é que há? Qual é a preocupação? No fundo, é o conflito de direitos que existe. Não há conflito. Não há conflito de direitos jurídicos. Não, é assim. O direito à greve é um direito fundamental constitucional, certo? Estamos de acordo. Sim. E o direito à educação é um direito fundamental constitucional. No caso, o direito económico e social. Não se está a perceber. É aí onde surge o problema da requisição civil. É para cautelar direitos juridicamente... Mas os grevistas não recusam... os grevistas não recusam o direito à educação. Quando eu faço uma greve... diz assim, há conflito de interesses em que medida? Quando eu faço a greve durante o exame... Vai-se perder o ano letivo, quem é Dr. Teixeira. Não, alguma vez? Cita-me uma vez em que se perdeu o ano letivo. Eu sou prova disto. De quê? Perdeu o ano letivo? Agora vou dar o exemplo. Vou continuar no meu exemplo. Não, mas perdeu o ano letivo por isso? Você está a perceber. Perceba o seguinte. Nós tínhamos nós começávamos... Doutora Filomena, nós começámos o ano letivo... Antes, né? Estou a falar de antes dessas greves interpoladas. Nós começávamos o ano letivo em setembro. Não sei se recordam. Recordam-se, né? Pronto. Nós atualmente começamos em... Fevereiro. Com a greve interpolada. Não tem a ver com a greve interpolada. É a harmonização dos calendários. Não. Nós tivemos que fazer esse exercício porque interrompemos o ano letivo. Não tem nada a ver eu com me isso, garanto porque é por isso que eu perguntei se somos da mesma geração. Porque eu vivi esse fenómeno e houve alteração. É verdade. Não. Diga-me só, a educação responde às exigências da Constituição de ser um serviço sujeito à requisição impreterível e inadiável. Eu entendo que a avaliação não deve ser adiada. A avaliação de quê? A avaliação, o exame e a avaliação dos estudantes não deve ser avaliada. Porque é inadiável. Morrem as pessoas. Porque nós já estamos... Mas as pessoas... Eu sou daqueles que pensam que Angola não tem tempo a perder mais tempo. Não tem como. Angola não tem tempo para perder mais tempo. É assim que eu penso. Desculpa, o senhor está a se colocar na pele de quem governa. Desculpa, o senhor não está... o senhor não está a se colocar na pele... Eu sou um cidadão que viveu todos os problemas do país, porque eu sempre vivi aqui. Doutor Osvaldo, nos termos em que se apresenta, está a colocar-se na pele de quem governa. Angola não tem mais tempo a perder. Quem faz perder Angola tempo são os trabalhadores que fazem greve. Não. Então. Avaliação, não. Eu entendo que o setor da educação é um setor crucial do nosso país. É isso que eu entendo. Eu entendo isso. Nós, enquanto trabalhadores, sabemos disso. Sim. Então é neste sentido. Devia-se valorizar como deve ser. Mas na economia, nós devemos ter em consideração que o trabalhador tem que estar em primeiro lugar. Okay. E nós, às vezes, queremos preocupar-nos com objetos, mas o trabalhador tem que ser sempre colocado em primeiro lugar. Pode ver que a discussão seria muito... O que quer dizer, por isso é que a lei da greve é bem clara. Por isso é que a lei da greve é bem clara. Aqui no artigo 14 existe a conciliação e a mediação. Então quer dizer que o Ministério do Trabalho aqui já não vai existir. Não diga isso. A lei da greve vai... O artigo 14 primeiro diz que os serviços competentes do Ministério do Trabalho deve coordenar com os grevistas como devem mediar essa negociação. Na lei da greve, que está ainda em vigor até agora. Sim, não. A lei da greve não deixou de vigorar, disse isso aqui muito bem. Mas ao aprovar esta... Não. Seria asfixiar? Tem um artigo... Na verdade, vai asfixiar. Vai asfixiar. Da lei da requisição civil. Nos artigos da lei que entra em contradição com a lei da... Com a lei da greve. Claro. É um aspecto muito importante. Vai inibir os trabalhadores. Vai inibir os trabalhadores a defender os seus interesses. Quem vai aceitar fazer uma greve para defender os seus interesses? Se vai existir militares para intervir enquanto existir uma greve?
Quem é que vai querer fazer greve? Quer dizer que não há liberdade sindical em Angola. Isaías, a nossa... Desculpa, só. Não é? Isaías, a nossa Vamos preocupação... só ouvir o ponto de vista aí do Carlos A Jacinto. Depois já liberdade dou a palavra ao Teixeira Cano. Eu queria dizer aqui que a greve é a última rácio. Claro. Okay? A greve é a última rácio. O colega de painel aqui, Osvaldo, está, e é a grande questão aqui, a questão da educação. O Estado tem mecanismos, okay, na lei da negociação para se evitar a greve. Não aceitam negociar. Okay? Não aceitam Os trabalhadores negociar. só chegam à greve Não por causa da falta de... Porque temos a lei da negociação coletiva. A cultura da negociação okay? A cultura Angola da negociação não é tida nem achada. Nem achada. Por isso tem que a greve é a última rácio. Se o governo está preocupado, que, por exemplo, no capítulo da educação, que se perca o ano letivo, então que negocie. Que evite que os professores cheguem até a greve. Doutor Carlos. Okay? Temos mecanismos para isso. Por que é que não vamos colocá-los em ação se temos mecanismos para isso? Doutor Carlos, já agora que toca nessa questão, exemplo, o que se queria evitar, o que se quer evitar é isso. A Lei Geral do Trabalho foi aprovada nesses moldes, em que os sindicatos apresentaram as suas propostas, seus pareceres, e, no entanto, foi a Assembleia Nacional e, por simplesmente, foi aprovada. Bem, e hoje temos problemas com nossos filiados, pensando que a UNTA ou a CGC, ou os sindicatos não interviram. Mas houve uma intervenção muito em relação aos trabalhadores, aos sindicatos, no sentido de se terem constatado na lei, não é, artigos que poderiam perigar a vida, a liberdade sindical e o direito do trabalho. Mas foi aprovado assim. Por quê? Agora que a fala... Nós temos receio também que esta lei poderá ser aprovada. Estamos aqui a discutir. Agora que fala da Lei Geral do Trabalho. É a nossa preocupação. As contribuições vai ser aprovada. Não vão ter, os sindicatos não vão ser tidos. Que na altura da sua aprovação não foram achadas. Está a ver? E esse problema. Eu sugeri que falássemos sobre esse diploma, porque também é um diploma... É um exemplo, né? Muito bem. Agora, é um exemplo. Há algumas questões que ficaram também no ar, né? Primeiro, doutora Filomena, não fique descansado que os militares, quando intervêm, são para questões que estão no âmbito das suas... Quer dizer, no âmbito daquilo que eles podem dizer. Vão dar aulas os militares? Não, nada obsta que assim seja. Assim, é o seguinte, a requisição civil, e aí a questão que se coloca é essa, permite também a substituição dos profissionais da área por outros que eventualmente tenham algum conhecimento sobre o assunto. Não vamos falar muito da questão da avaliação dos estudantes. Já vi que essa é uma questão que depois deverá ser levada. Eu gostava depois de ouvir a opinião do Teixeira Cano em relação ao setor da rádio e da televisão. É uma essa questão, agora vamos falar agora da televisão. Essa questão devia colocar o doutor João. O que é que os militares vão fazer na rádio? Agora também, relativamente à comunicação. Eu entendo também que o setor da educação, da comunicação social, rádio e televisão, fundamentalmente esses dois meios que são os principais que são utilizados por nós. E disse o Dr. Teixeira Cano no início que pouca gente tem acesso, mas mesmo assim é o meio mais utilizado, não há outro de acesso à informação. Também são cruciais. E vamos pensar no seguinte, coronavírus, né? Vamos agora entrar numa outra dimensão do problema da requisição civil. A requisição civil tem como objetivo atender a questões excepcionais. Sim, é uma medida excepcional, não é? Extraordinárias. Diga-se de passagem, devo realçar aqui que em Portugal, que existe desde 74, só foram implementadas cerca de 33 vezes. Estamos a falar de uma requisição civil por ano. Menos que isso. Ou seja, não sei porque a preocupação que existe aqui na mesa, e eu percebo, é que a requisição civil pode ser utilizada várias vezes. Não, é falso esse problema. Não é. Nós não estamos preocupados com quantas vezes a requisição civil não vai ser. É mesmo excepcional. Estamos preocupados com a forma como a requisição civil poderá. É a forma. O direito à greve vai continuar a prevalecer. Por que é crime de requisição? Não, o direito à greve vai continuar a ser... O direito à greve... Está a falar em comunicação social. Não sei se está a perceber. O direito à greve vai continuar a ser exercido nos termos em que a lei prevê. Lei da greve prevê. A requisição civil aparece excepcionalmente. Sim, na comunicação social, diga, doutor João. Como é que seria? Ok, então, estamos num cenário em que vamos pensar que estamos a ser afetados por alguma situação de instabilidade. Não vamos falar deste conflito, porque este conflito já estamos todos fartos, e esteja a decorrer uma greve. Na rádio e na televisão. Uma greve na rádio e na televisão, exato. Estamos perante um conflito, uma situação de calamidade nacional, em que claramente que as pessoas ficam todas preocupadas em saber o que é que está acontecendo no país. Coronavírus, por exemplo, imaginemos que somos a China. Estamos a ser afetados por uma
pandemia que está a vitimar várias pessoas por dia. Será que nestas circunstâncias em que há uma greve a decorrer na comunicação social, no caso rádio e televisão, para não falar de outros, não se justifica que se convoque, podem ser os jornalistas, como podem ser outros entes que, não sendo jornalistas, entendam da matéria. Que se convoque, por exemplo, os militares, e aqui pode-se aplicar os militares, que entendem de comunicações, para assegurar, e podem ser os próprios jornalistas que estão em greve, e aí contraria a lei. E aí contraria a lei da greve. Doutor Teixeira, nestas circunstâncias, os serviços mínimos têm que ser assegurados. Quais seriam os serviços mínimos? Bom dia, o país está a viver uma situação de pandemia. Desligo, depois vou à greve. Não. Como é que faria? Não, nem pensar. Então faria como serviço. A informação tem que ser contínua, não pode ser interrompida, sob pena de causar o pânico nacional. Então não há serviço mínimo. Se eu fico 24 horas a prestar serviço enquanto decorre uma situação de calamidade, aí não é serviço mínimo. Deixa de ser serviço mínimo. É serviço normal. Não como? O serviço mínimo é o serviço... Vamos pensar aqui nessa sala, né? Estou a ver aqui cerca de 5 funcionários da Rádio Nacional. Sim. Aqui. Sim. Serviços mínimos é o pessoal suficiente para garantir... Não. É isso que está... Não, desculpa. Para garantir a emissão, por exemplo, a emissão da rádio. Não é o pessoal suficiente. Não é a quantidade... É a prestação de serviço necessária para garantir a continuidade da informação. Sim. Doutor Osvaldo, o senhor está a dizer serviço mínimo é a quantidade de pessoas. Não é a quantidade. Nós estamos a falar do número de pessoas que devem prestar o serviço. Estamos a dizer da quantidade do trabalho que deve ser prestado. Por isso é que nós estamos a dizer está intrinsecamente ligado à quantidade de pessoal. Não. Desculpa, não. Tem que estar ligado. Não é possível. Sabe por que não é possível? Estamos a dizer assim, mesmo que eu diga, olha, vou prestar... Por isso é que estamos a dizer, a lei tem de primeiro dizer como é que nós temos que fixar o conceito de serviço mínimo. A lei não diz, a proposta não diz. Concordamos com isso. E quem deve determinar isso? Não deve ser o requisitante só. Já sabemos que tem que ser precedido de uma negociação. Pronto. E lá não está. Qual é a ideia dos sindicatos em relação a este conceito de serviços mínimos? Que os serviços mínimos devem ser resultado de um acordo prévio com os representantes dos trabalhadores para poder-se fixar qual seja o serviço mínimo. Estamos de acordo. Mas estamos a dizer, no setor da comunicação social, e aqui é isso que eu estou a trazer, a Constituição. A Constituição tem 2 elementos que nós estamos a ignorar, pura e simplesmente. Por isso é que eu estou a dizer que o serviço da comunicação social e a educação não faz sentido arrolá-lo neste leque, neste catálogo. E por que não faz sentido arrolá-lo neste catálogo? Porque não são nem inadiáveis, nem preterivelmente. Mas quando se requer o serviço mínimo, significa que aquele serviço que é afetado pela greve não é alcançado pelos afetados pela greve, no caso o cidadão, de uma outra via. Ou seja, se a Rádio Nacional de Angola parar, por exemplo, o doutor acha que o cidadão não fica informado? São os principais canais de comunicação. Não estou a dizer internet, nessas coisas. Doutor Osvaldo, não estou a dizer principal. Neste momento que falamos a falar, com certeza que tem alguém no Lumbala aqui a tentar obter obter também este canal de informação. Doutor Osvaldo, eu não estou a dizer o principal. Se não há mais meios de comunicação social, a responsabilidade não é dos cidadãos, é do Estado. Mas temos que nos não preocupar com o público. Temos que nos preocupar com o público. Calma. Só para ajudar, o artigo 10º da lei da greve fala dos serviços essenciais. Eu não trago o essencial. Eu retiro o conceito de essencial e trago impreteríveis e inadiáveis. É a Constituição no artigo 13º, não é? Desculpa, eu não estou a citar. É importante mencionarmos aqui o conceito de serviços impreteríveis, né? Vamos lá. Talvez isso também seja importante clarificar em sede da lei. E estamos de acordo quanto a isso. Impreteríveis. Eu vou ler aqui, porque isto é doutrinal. Está a ler o quê, doutor? Na educação... É doutrinal. Gomes Canotilho. Pois. Necessidades impreteríveis, né? É assim que se diz na Constituição. É aquela que não pode deixar de ser satisfeita. Exatamente. Ponto. Num cenário como este, não. Eu entendo que não. Não, assim literalmente não. Diga assim. Vou continuar. Não, é melhor, termina a redação. Não diga assim. Aquela que é inadiável, que se torna imperioso satisfazer, sendo socialmente intolerável que a mesma seja sacrificada em homenagem ao direito à greve. Exatamente. E sabe que, mas continua. E vai continuar mais. Desculpa. Calma, doutor Osvaldo. Não acabou. Não, doutor Osvaldo. É bom para nós percebermos o que estamos aqui a falar. Diga, doutor Osvaldo. Questionar sempre o âmbito, né, deste conceito. A delimitação do conceito. Então, são aquelas atividades em que se pode identificar
como os direitos dotados de uma proteção constitucional idêntica à do direito à greve, consagrados em função de interesses cuja não satisfação oportuna provoque ou seja suscetível de provocar danos irremediáveis. Está a ver, sim. né? Calma, Você está a perceber? calma. A informação neste caso é o quarto poder. É o quarto poder. É o quarto do poder, pode ser não é o quarto do como poder, pode ser o quarto do poder. Olha, não vamos minimizar a importância hoje da informação. interessa que a oposição seja quarto do poder? Sempre foi. E é Desde universal. Desde quando? Não, é universal. Esta questão não é nacional, é universal. Você está a perceber? Quando a comunicação interessa é quarto do poder. Quando não interessa é quarto do poder. Vou ouvir. Não. Nós estamos a dizer a comunicação social só seria inadiável, impreterível se nós tivéssemos só a Rádio Nacional de Angola e se tivéssemos só a Televisão Pública de Angola. Hoje o país não tem só a Rádio Nacional de Angola e não tem só a Televisão Pública de Angola. Desculpa, doutor Teixeira. De âmbito nacional, quais são as rádios que nós temos? Âmbito nacional. Doutor Osvaldo tem andado pelo país. Âmbito nacional? Só a Rádio Nacional. E por quê? Não, mas eu não sei se não, desculpa, não, e porquê, doutor? É por isso que temos que nos... Desculpa, doutor Osvaldo, sabe porquê, doutor Osvaldo, sabe porquê? Portugal não colocou isso, porque Portugal não tem os nossos problemas, nem na educação, nem na comunicação social. Deixa-me só explicar é essa questão que tem que deixa-me só dizer porquê que nós temos um órgão de âmbito nacional. Sabe porquê que nós temos um órgão de âmbito nacional? Esta é a realidade. Deixa-me terminar, doutor Osvaldo. Está bem, vou explicar porquê que nós temos essa realidade. Eu sei quais são as coisas, mas pode falar. Qual é o problema que nós temos? Eu estou a ouvir. É uma questão política. Primeiro, a Constituição dizia que não podia haver monopólio, mas o Estado conservou o monopólio no setor da comunicação social, inexplicadamente. Se não temos hoje rádios de âmbito nacional, é porque o Estado aprovou em 2017 a lei da radiodifusão e consagrou valores astronómicos que impedem que haja mais de 3, 4, 5 rádios de âmbito nacional. O presidente João Lourenço disse: eu não quero saber se a Rádio Eclésia seja ou não de âmbito nacional. Felizmente, algum bom senso. Mas até 2017, janeiro de 2017, sabe quanto é que se pode ter, quanto é que custa ter uma rádio de âmbito nacional? 280 milhões. É razoável? Faz sentido? Faz sentido. E agora depois você atira-nos a culpa a nós porque temos de ter hábito. Não, a Rádio Nacional só é única de âmbito nacional porque o Estado assim sempre quis. E não quis por uma outra razão. Quis para a manutenção do poder. Mas percebe... Não, é isso que nos está a explicar, eu sei. Agora, esta é a realidade. Então não nos responsabilizem por eventuais problemas. A Rádio Nacional separar... vão se conformar com a Rádio Eclésia. Já vai havendo aí várias emissões comerciais. Algumas rádios comerciais também? Mas o problema é o âmbito nacional, quer da televisão, quer da rádio. O doutor Osvaldo sabe... Sim. Desculpa, o doutor Osvaldo sabe que nem toda a população fala português. Perfeito. Desculpa, a comunicação que tu fizeres aqui... a comunicação que tu fizeres aqui na Rádio Nacional, até suposta por necessidade, não sei o que tal, acha que os bangalos, os songos e tudo ouvem na mesma altura? Felizmente, a Rádio Nacional também emite em língua nacional. A nível e a televisão? Não, mas a rádio é mais consumida do que a televisão. E a televisão? Entendo que os dois órgãos são essenciais, mas a rádio é mais consumida. Não você está a perceber. Doutor Osvaldo, não são serviços inadiáveis, não são impreteríveis. Ponto de vista, não pode ser o ponto de vista, doutor Osvaldo, é da Constituição. Mas está a falar do seu ponto de vista. Não, não estou a citar meu ponto de vista. É a Constituição e a interpretação é, e o doutor chamou o direito comparado. E vai lá no direito comparado ver se Portugal tem. As leis não podem ser transportadas ipsis verbis para a nossa realidade. Sério? Não podem. Sério? Não podem, por quê? Porque nós temos que atender às especificidades da nossa realidade. E a nossa realidade... Quando não interessa, não podem ser transportadas. O legislador não pode ser cego relativamente ao transporte da legislação estrangeira para a nossa realidade. Não pode. E é isso que nós não fizemos. Da nossa geração, né? É só o senhor até da nossa geração. É isso que nós não fazemos. Não, o senhor é da nossa geração, né? Não sei se está a perceber. Agora, disse que é da nossa geração, disse também uma coisa. Na introdução também foi dito. Vamos já passar por um outro tema, mas na introdução do tema passou uma reportagem em direito comparado. Não é capaz de fixar os serviços argumentar, mínimos, não é? Nem é capaz de argumentar. Quer dizer, arrolou exatamente por conta de quê? E qual é a explicação última? A explicação última é: vamos inibir todos aqueles movimentos sindicais dos setores daquele... Não é essa a intenção. Temos essa liberdade de pensar. Não é essa a intenção. Vamos arrolar todos aqueles serviços
cujos movimentos sindicais têm se manifestado. Não é assim. Ponto. A intenção, Qual vai ser a posição do sindicato se esta lei for aprovada? Qual vai ser a posição dos sindicatos? Não, obviamente que nós vamos ter conflitos permanentes e vamos ter que recorrer ao Constitucional. Não, mas vamos ter que recorrer ao Tribunal Constitucional, porque estaríamos na presença de um conflito de direito. E na presença ainda de um não conflito de fechou direito, o processo legislativo. Não sei se está a perceber. Essas questões que está a levantar aqui, e esse é um debate técnico, Sim. vale o que vale. Ainda tem o debate político. E antes do debate político, vocês... Quando digo vocês... Então tem alguma explicação? Mas nós temos que sair daqui esclarecidos. esclarecidos. Nós temos que sair daqui esclarecidos. Houve uma urgência, doutor Osvaldo. Houve uma urgência. Temos que sair daqui esclarecidos. Não, o esclarecimento é o seguinte. Temos que sair aqui esclarecidos. O meu esclarecimento... Mas o doutor Osvaldo diz aqui que há o debate político. E nós sabemos, mesmo na especialidade... Deixa-me só concluir. Na especialidade, o debate também é técnico. Sim, mesmo na especialidade... São valiosas as contribuições que os deputados na oposição transmitem, não é? E que na hora da aprovação da lei não são tidas nem achadas. Daí que era necessário, antes desta lei ser submetida à Assembleia Nacional, ouvir os parceiros. Okay? E isso não se passa só com a lei da requisição civil, passa em quase todas as leis que são aprovadas na Assembleia Nacional. Não é verdade isso que está a dizer. Não é verdade isso que está a dizer. Está a falar de forma genérica. Não estou a falar e neste caso concreto, o processo legislativo ainda não terminou. Ainda os sindicatos... Qual é o mecanismo direito que... O regimento da Assembleia Nacional prevê no seu artigo 205 que sempre que a questão se a matéria for relevante, 205 do regimento da Assembleia Nacional, sempre que a matéria for relevante, pode a comissão especializada, no caso, estamos a falar da... Pode ou suspender, mas vão requisitar. Isto é perfeitamente compreensível e é legal. Não há aqui, eu já disse no princípio, quem apresentar o argumento contrário está a incorrer talvez numa ilegalidade, porque a lei sindical prevê isso. Pode efetivamente auscultar, e no caso concreto são os sindicatos que estão a levantar questões bastante pertinentes, entendo eu, para se obter ainda mais consensos. Eu entendo que são questões pertinentes. Claro que aqui o debate tem como objetivo encontrar assim, pontos de consenso, certo? Sim. Pontos de consenso. No caso, mas, por exemplo, mas a questão da educação, doutor, já vi que é uma questão, são questões Osvaldo, sensíveis. Desculpe, faz favor. Mas nós temos que sair daqui claros para podermos explicar à nossa massa associativa o que é esse artigo 9º. O que é esse crime de desobediência? Vamos já falar sobre este artigo. Quando é que nós podemos considerar que estamos perante um crime de desobediência e quando é que o trabalhador se recusa a exercer, porque disse antes de que a negociação poderia continuar. Fariam a requisição, mas a greve poderia continuar. Então, mas aqui no artigo 9º diz que ou se recusem a exercer as tarefas de que sejam incumbidas, logo que seja dado a conhecer o ato de requisição. Então, eu estou em greve, rejeitei assumir a responsabilidade que me é incumbida e é considerado como crime. E então, por que se o doutor Osvaldo diz que enquanto tiver o trabalhador em greve, a lei da requisição dos serviços não inibe, a greve não para, continua a greve, não é isso? Não sei se está a perceber. Continua a greve, mas eu fiquei sem os serviços mínimos não abrangem todos os trabalhadores que estão em greve. É essa a questão que se coloca. Quais são os que... Serviços mínimos é o que estamos aqui a dizer. É o suficiente e necessário para assegurar a continuidade do serviço, a continuidade da prestação de serviço. Mas o que está em greve... Então, não, os conceitos são diferentes. O que está em greve rejeita... O que está em greve rejeita recusar as tarefas. Há um exercício de negociação. É isso, o que está em greve e que rejeita exercer as tarefas que lhe são incumbidas é considerado como crime. Vamos já falar sobre a questão da consequência jurídica desta. O grevista não é obrigado a submeter a requisição civil. No artigo 9º é o que está no artigo. Agora vamos... É o que eu percebi, agora vamos para... Agora é assim. Isso que está a dizer também não é assim. Não sei se tem que perceber o seguinte: o direito à greve, tal como muitos direitos fundamentais, se não todos os direitos fundamentais, está sujeito a limitações. E isso está na Constituição. Eu posso ler o artigo 57 da Constituição. Já vamos para isso. Não, é verdade. É o que está-se a perceber aqui. É que não se pode limitar o direito à greve. Isto não é constitucionalmente aceito, porque a própria Constituição estabelece como limita o direito à greve a requisição civil. Aqui o que está, e é isto que temos que nos concentrar, é o âmbito, a dimensão e a forma de implementação desta... Está claro, os trabalhadores em greve. Está aqui, está claro. Devem ser limitados. Os trabalhadores em greve. Desculpa, não há problema. Já vamos. Eu preciso de perceber.
Já vamos voltar à discussão. Deixa-me só dar espaço ao Manuel Esperança, que está a acompanhar a atividade de campo do Presidente da República. Manuel Esperança, estás ainda no Arquivo Histórico Nacional. Ideias, não vou roubar muito tempo, o debate está muito bom, estou a acompanhar aqui deste lado, independentemente naturalmente da visita, só para assinalar que o Presidente da República já deixou aqui o Arquivo Histórico Nacional, pelo que no Jornal de Sábado vamos aparecer com mais elementos. Para já estão garantidas as finanças para a conclusão desta obra, que deverá ser inaugurada até novembro. A Ministra das Finanças e o Diretor do GOI, o Gabinete de Obras Especiais, deu esta garantia. Vamos começar com o debate. Aqui é tudo do Camama. José Monteiro, desejo Ricardo e Manuel Esperança. Bom dia. Bom dia, até já. Estamos juntos. Teixeira Cândido, vamos na última parte. Não, deixa-me só tentar que sim. O direito à greve também está sujeito à restrição. E limite, né? Porque a Constituição diz, nos termos do artigo 3º, número 3 do 51, que a lei regula o exercício do direito à greve, quer dizer, a lei regula como é que os sindicatos, os trabalhadores podem fazer greve e estabelece os seus limites. Okay? Quer dizer que há uma restrição à greve e a lei da requisição é uma restrição à lei da greve. O que nós estamos aqui a discutir é o âmbito, a dimensão, assim como os efeitos dessa lei da requisição civil, que pode anular não o próprio limite. Nós não estamos contra a limitação, nós não estamos contra a legislação da limitação, estamos contra a possibilidade desta lei da requisição civil poder anular o direito à greve. Porque se o trabalhador, se o requisitante ser ele a definir, imagino, o Dr. Osvaldo trouxe aqui um exemplo da Rádio Nacional. Isaías Afonso vai fazer 3 noticiários. O legislador, o requisitante diz, olha, o serviço mínimo para mim é apresentar os 3 serviços noticiosos. E os 3 serviços noticiosos são às 7 da manhã, às 13 e às 20. Qual é o impacto da greve? O Isaías está em greve. Qual é o impacto da greve? Não há nenhum. Para o legislador não quer saber da música que há naqueles períodos de intervalo. A rádio é informação. Se a rádio é informação e eu sou sujeito a ter que fazer 3 noticiários, qual é o impacto da greve? É sempre sujeito a uma negociação com o empregador. É um facto. Desculpa, mas está onde isso? Na proposta? Eu vi as suas contribuições e eu percebi que o diploma pode ser melhorado com a clarificação de alguns conceitos. O conceito de serviços mínimos é um aspecto. O conceito e a Constituição deixa uma zona cinzenta, não clarificando o que é essas necessidades impreteríveis. Também pode, em sede deste diploma ou de um outro diploma, por exemplo, a lei da greve, pode-se fazer esse exercício. No fundo, é que não pode haver qualquer falta de clareza da nota, do diploma. Claro. E nisto concordamos. É por isso que eu gosto da ideia de que o sindicato já escreveu e que quer de facto ser escutado. Ainda assim há muitas diferenças. Estamos já a fechar o debate. Jacinto. Carlos Jacinto. O que é que fica deste debate, afinal? O que é que fica deste assunto, a lei da requisição civil? Bom, já vimos que há muitas diferenças. Há muitas diferenças, há artigos que devem ser melhorados. E o que eu proponho aqui é que, ainda bem que a lei ainda não foi aprovada, está a ser debatida na especialidade, e que devem ser ouvidos as contribuições que os parceiros têm. Os parceiros sociais são muito importantes, têm contribuições muito valiosas para enriquecerem essa lei da requisição civil. Filomena Soares. Nós devemos ser ouvidos. Precisamos ser ouvidos. Precisamos que as nossas propostas sejam, ouvidas, consideradas. Não é? E, portanto, esperamos então que não seja aprovada essa lei, como aconteceu com a Lei Geral do Trabalho. Teixeira. Nós queremos proteção, queremos liberdade sindical em Angola, não é? Além de tudo que nós fomos falando aqui no debate, da necessidade de termos que aperfeiçoar o diploma, eu gostaria, isso é já uma questão política, eu gostaria de fazer um apelo. Não tenham medo da greve. Aliás, o Bureau Político do MPLA, na altura em que houve uma sequência de greves, várias sucessivas greves, qual era o posicionamento do Bureau Político do MPLA? Dialoguem. Era diálogo Dialoguem. acima de tudo. Se nós dialogarmos, sem arrogância, sem nada, provavelmente não teremos necessidade de ir à greve. A Rádio Nacional aqui, a Televisão Pública de Angola, registraram este movimento. O diálogo que tivemos impediu que tivéssemos que parar a rádio e a televisão. Portanto, não somos tão insensíveis, somos tão sensíveis quanto isso. Nós gostamos do que fazemos, mas também gostamos
que nos respeitem quando nós vamos para a greve. É exatamente porque exauriram todos os mecanismos de diálogo. Não temos nenhuma vontade pura e simples de ir para a greve. Não tenham medo da greve. A greve é um direito, sim senhora. Sabemos que deve ter seu limite e nós vamos respeitar isso. Mas não vale a pena trazerem aqui instrumentos para nos inibir demais à esquerda, à direita. Não precisamos. Vamos cultivar a cultura, passa a redundância, do diálogo. Do diálogo. Bom, os nossos debates nunca são conclusivos. Amaro. Infelizmente, mas saímos daqui com algumas boas notas para, enfim, fazer chegar a quem de direito, mas também por essa via já chegaram, com certeza que temos muitos deputados nessa altura a ouvir as preocupações dos sindicatos. Queria salientar e enfatizar o facto da requisição civil ser um mecanismo excepcional. Dificilmente se implementa este instrumento se não for uma circunstância de facto grave e que coloca em causa a estabilidade do país, quer do ponto de vista económico, social ou político. A democracia é isso. Estamos neste momento diálogo, num exercício democrático em que ouvimos críticas construtivas, críticas acerca dos procedimentos. E claro que essas críticas devem servir-nos para melhorar sempre a nossa forma de agir junto dos nossos parceiros sociais. Okay. Não estou a falar, desculpa, Dr. Teixeira, não, se passei a impressão de que estou a falar como governante, não é bem esta a ideia, não. Estou aqui como técnico que participou da elaboração do diploma. Muito bem. E por força disso, eu agradeço. Nós também agradecemos. As contribuições que foram feitas aqui. Os nossos debates nunca são conclusivos, mas o João Noel Gonçalves dá-nos sempre uma mãozinha. João Noel, vamos às conclusões. Bom, portanto, a nossa democracia vai avançando e o facto de podermos discutir abertamente e em determinados pontos nevrálgicos uma lei deste tipo já significa que estamos a avançar e temos que continuar a avançar. Ou seja, que o princípio da requisição civil é um princípio necessário em qualquer sociedade, dissemos isso à entrada, não apenas em relação a interrupções de trabalho, interrupções de serviços essenciais, mas também em casos de calamidades. Estamos todos sujeitos a calamidades neste momento. O mundo está ameaçado de uma grande calamidade, conforme sabemos, a partir de um vírus que realmente demora muito tempo para recuar, mas temos também os incêndios, temos também as avalanches, temos também as inundações, temos tudo isso e temos às vezes ameaças de segurança. E isso é importante constatar essas. As ameaças de segurança, ninguém está livre delas. Mesmo em situações de paz, é bom sempre pensarmos nesse elemento. Agora, o que acontece mais vezes, e onde a maior parte das requisições civis dos últimos tempos têm sido notadas, é justamente nos movimentos de greve. Muito bem, agora vamos com o Africano Neto olhar para as manchetes do grande jornal de sábado. Africano? Sim, vamos embora, Isaías Afonso. Aumenta em Angola tráfico de seres humanos. Presidente da República, em jornada de campo, constata estado das obras de instituições de investigação e pesquisa científica. Governo vai incluir questões de direitos humanos nos currículos escolares. Ministro da Comunicação Social reitera a modernização dos órgãos públicos entre as prioridades do setor. Autoridades portuguesas satisfeitas com o nível de amortização da dívida de Angola para com Portugal. UEFA castiga Man City com 2 anos fora das competições europeias. Também teremos crônica E de Família em Quimbundo e Amuís para acompanhar às 13 horas no Grande Jornal. Isaías. Estamos juntos. Um grande abraço. Stanislau Garcia, Paulo Simões, Dário Castro, Ben Jacinto, Rita Nogueira e Isaías Afonso. Voltamos no próximo sábado, como sempre, às 10h10. Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação.